Eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara. Este é o quadro A Casa sobre a Rocha, Meditações Diárias. A trama dos judeus para matar o Senhor contou com uma colaboração em especial, que foi a participação de Judas Iscariotes nesta trama contra a vida de nosso Senhor. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, andava com o Senhor, ouvia suas pregações, comia com ele, viajava com ele, convivia com o Senhor e gozava da sua intimidade, da sua amizade. E este, contando com a confiança do Senhor, foi aquele que realizou um ato que, segundo as palavras de nosso Senhor, por causa deste ato, nem deveria de ter nascido. Porque, com a sua traição, Judas Iscariotes colaborou com um atentado contra a vida de nosso Senhor. E recebeu em troca disso 30 moedas de prata. Algo tão pouco, um valor tão irrisório, diante do valor supremo da amizade com seu Senhor e do serviço que poderia prestar como os outros discípulos prestaram, se tornando apóstolos e testemunhas então do Senhor, para jogar tudo isso fora por causa de 30 moedas. Tanto que Judas Iscariotes, tomando consciência da besteira que havia feito, entrou num estado psicológico que o levou ao suicídio. Desesperou da fé, desesperou até mesmo da misericórdia de Deus, a qual ele conheceu e que Nosso Senhor prodigalizava para com todos. Perdeu a grande chance de se arrepender, e não só se arrepender, pedir perdão a Nosso Senhor, que com certeza, se esse pedido de perdão fosse um pedido sincero, receberia do Senhor o seu perdão e seria novamente reintegrado, dentre aqueles que seriam suas testemunhas. Esse ensinamento, caríssimos irmãos, recai sobre nós, que com nossos pecados nós traímos o Senhor. E não se trata somente do pecado mortal, mas traímos o Senhor com as nossas negligências, com os nossos pecados deliberados. E o pecado deliberado é aquele que, diante do qual estamos para praticá-lo, sabemos que não precisamos praticá-lo, que temos os meios para evitá-lo, e mesmo assim queremos praticar. Quantas vezes, caríssimos fiéis, nós traímos a Cristo com as nossas negligências diárias? Quantas vezes trocamos um momento de oração por um momento de entretenimento? Quantas vezes faltamos aos nossos deveres para com Deus por causa de nossos interesses pessoais, por causa de dispersões, por causa de coisas banais? Quantas vezes fugimos da cruz? Quantas vezes fugimos do sacrifício? Como nós somos fáceis em nos esquecer das coisas de Deus,
dos deveres para com Ele, por causa de coisas relativas, por causa de necessidades momentâneas, por causa de interesses imediatos. Quantas vezes traímos o Senhor por causa de ninharias, como as 30 moedas de Judas Iscariotes. Portanto, caríssimos fiéis, é o momento de nós pedirmos perdão a nosso Senhor, ao meditarmos a sua paixão durante esta Semana Santa, já nesta quarta-feira santa, de nós pedirmos, Senhor, perdão por quantas vezes nós termos o traído com os nossos pecados e com as nossas negligências pessoais. Aquelas negligências do cotidiano, em que não estamos prestando atenção ao que é mais importante, ao que é mais necessário, e trocamos nosso Senhor por outras coisas, muitas vezes banais. E não desesperemos, não desesperemos, melhor dizendo, devido às nossas debilidades e fragilidades, devido a essas nossas displicências, devido a essas nossas negligências. O que nosso Senhor pede de nós é, tomando consciência de nossas debilidades, fazemos o propósito de colocar mais entrega de nossa parte, mais generosidade, o coração voltado totalmente para Deus e para as coisas espirituais, para as coisas sobrenaturais. E assim nos distrairmos sim das coisas do mundo, mas não nos distrairmos das coisas de Deus. Para que nosso coração não seja mais inclinado e fácil para atrair o Senhor por causa de coisas outras, mas renunciar às outras coisas por causa de Cristo. E assim nos mantermos fiéis a Ele até o fim, naquela fidelidade diária aos deveres para com Deus, em primeiro lugar e acima de tudo. E se o nosso coração é frágil e é débil, nós temos a misericórdia de Deus, que nos espera sempre no confessionário, para que nos mantenhamos firmes nos nossos propósitos, e que esses propósitos sejam inspirados de maneira especial nesta Semana Santa, e que nos levem, então, a praticá-los. Propósitos de fidelidade diária, propósitos de uma maior generosidade de nossa parte diante do Senhor, que foi generoso por nós a ponto de se entregar totalmente pelo nosso bem e pela nossa salvação. Nós com prole pia, benedicat Virgo Maria.